Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma simples página com uma imagem de fundo que, quando acessada ou quando a página for recarregada, ele vai exibir esse efeito de carregamento com a progressão do carregamento da página, sendo indicado aqui pelo valor em porcentagem, né? Assim como o desfoque da imagem de fundo evoluir progressivamente à medida que o carregamento for avançando. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de código, é o VS Code, e nele eu tenho uma pasta aberta chamada Carregamento Ofuscado. É dentro dessa página que nós vamos construir o nosso projeto. Eu vou começar criando um arquivo chamado index.html, e nele eu vou criar a estrutura da nossa página, que vai ser composta de poucos elementos. Eu vou criar uma estrutura básica, digitando ponto de exclamação. E aqui dentro da tag título, eu vou colocar carregamento ofuscado. E aqui dentro do body, eu terei uma tag section com a classe fundo. Abaixo dessa tag section, eu terei uma div com a classe texto carregando. E esses são os dois únicos elementos que eu tenho que nós precisamos. Aqui dentro dessa div, eu vou colocar 0%. Esse será o carregamento inicial da nossa página, né? E, portanto, agora eu vou salvar esse arquivo. Vou ativar minha extensão GoLive. E aí, deixa eu pegar esse link aqui que ele abriu. E eu vou abrir esse link aqui da extensão aqui no outro navegador. E, portanto, nós vemos aqui agora a nossa página, que no momento é simplesmente um texto com a informação 0%. Em seguida, eu vou criar aqui o nosso arquivo estilo.css. E dentro desse arquivo, primeiramente, eu vou importar uma fonte chamada Ubuntu. Portanto, esse código aqui ele vai importar uma fonte lá do Google, né? Em seguida, para todos os elementos da página, eu quero box sizing igual a border box. Em seguida, para o corpo da página, ou seja, para todos os elementos que estiverem dentro do body, eu quero família de fonte family igual a Ubuntu, ou se não estiver disponível, eu quero a fonte estilo sans serif que estiver configurada como padrão. Em seguida, para a propriedade display, eu quero flex, alinhar itens. Align items, eu quero centro. Justificar conteúdo, justify content, eu quero centro. Altura, height, eu quero 100% a altura da tela do usuário. Transbordamento, eu quero escondido, hidden, overflow hidden. E margem, eu quero 0. Quando eu salvar esse arquivo, nós veremos que esses estilos não foram aplicados, mas é porque nós não conectamos o arquivo estilo.css com o nosso arquivo index.html. Portanto, aqui dentro da tag head, eu vou criar uma tag link especificando que a relação entre os dois arquivos é folha de estilo, style sheet, e que o arquivo que eu quero conectar se chama estilo.css. Portanto, agora nós temos aqui os estilos que nós acabamos de definir, sendo aplicados aqui ao texto, fazendo com que ele fique posicionado, centralizado aqui na página. Em seguida, para a classe fundo, eu terei, primeiramente, eu quero um fundo, eu quero a propriedade fundo, né, background, igual a uma imagem que estará localizada em um URL, em um endereço da internet. Portanto, eu vou digitar aqui, ó, URL, parênteses, e aqui dentro dos parênteses, entre aspas, eu vou especificar o endereço da imagem que eu quero que seja o fundo, né? Que seja o fundo do elemento com a classe fundo. E aí,
esse endereço de internet eu vou pegar aqui da minha colinha e vou simplesmente colar aqui. E aí eu recomendo que vocês... Não, pera aí, ô Siri. Perdão. Esse endereço aqui, você pode copiar ele, ou então você pode acessar o código-fonte desse projeto e copiar lá do código-fonte. Aí você não vai precisar digitar letra por letra, né? Vai lá no código-fonte, né, no GitHub desse projeto aqui, e você vai encontrar esse código lá, e aí você só copia esse endereço. E aí se eu salvar esse arquivo, vamos ver o que vai acontecer. Não aparece, mas talvez se eu definir que se eu definir alguns parâmetros extras para esse atributo background, como por exemplo, eu não quero que a imagem se repita, então eu vou definir aqui, ó, no repeat. Eu quero ela centralizada e centralizada cobrindo. Deixa eu ver aqui. É a classe fundo. Deixa eu acabar de escrever as outras regras de estilo. Eu vou definir aqui então posicionamento. Eu quero absoluto, absolute. Distância do topo, eu quero que seja menos 30 pixels. Distância da esquerda, eu quero que seja menos 30 pixels. Largura, eu acho que agora, quando a gente definir a largura, que a gente vai conseguir ver a imagem, né? Porque até então ela não tem dimensões. Então, largura vai ser o cálculo de 100% a largura da tela do usuário mais 60 pixels. E aí, se eu salvar, tá, vamos definir a altura. A altura vai ser igual ao cálculo de 100% a altura da tela do usuário mais 60 pixels. E aí, se eu salvar, nós vemos agora a imagem, ela aqui na tela, e nós estamos definindo a largura, width, e a altura, height, como sendo não 100% da tela, que seria só o 100 VW aqui, né, para 100% da largura da tela, e aqui para a altura 100% VH, seria 100% a altura da tela, né? Aqui largura, aqui altura. Nós estamos definindo como sendo 100% mais uma quantidade extra aqui, né, 60 pixels, para que a imagem ela meio que fique ampliada, não é? Se eu definir aqui, ao invés de ser esse cálculo, se eu definir isso aqui como sendo 100 VW e aqui 100 VH, vamos ver o que acontece. A imagem ela fica... Como nós estamos definindo aqui o posicionamento dela como sendo menos 30, né? Para o topo e menos 30 para a esquerda, ela está sendo movimentada um pouco, ela está sendo movimentada 30 pixels para a esquerda e 30 pixels para o topo, né? Porque aqui no caso o top é a distância. Então se a distância é negativa, efetivamente o que acontece é a imagem ela é movida para o topo, né? Em direção ao topo. E a mesma coisa aqui para a esquerda. Se eu colocasse aqui, ó, 30 positivo, no caso ela teria 30% de distância do topo, né? 30 pixels de distância do topo. Mas como o valor é negativo, então efetivamente a imagem ela é movida lá para cima, né? E isso é feito porque na hora que a gente for fazer o desfoque, isso aqui vai ajudar o desfoque a ficar mais natural. Então por isso que a gente está fazendo dessa maneira. Perfeito. Em seguida, eu quero que o z-index seja menos 1. Isso aqui vai fazer com que a imagem ela fique atrás do texto de porcentagem, né? Se eu salvar, nós vemos aqui agora o texto de porcentagem. E o filtro, eu quero que seja desfoque, blur. Blur em inglês significa desfoque. E eu quero desfoque de 0 pixels. Eu vou salvar. E aí a gente não vê desfoque nenhum, porque é um filtro de desfoque de 0 pixels. Então efetivamente nada acontece. Mas a gente vai alterar isso depois com JavaScript. Em seguida eu quero uma classe chamada texto carregando,
que tenha tamanho de fonte size igual a 50 pixels. E a cor, color, eu quero que seja branco. E, portanto, agora, texto carregando. Opa. E, portanto, agora... Ah, tá. O nome da classe aqui está incorreto. Por isso que a gente não, por isso que a gente não viu os estilos sendo aplicados. Mas depois de corrigir aqui, ó, a gente vê esses estilos aqui aplicados ao texto carregando. Perfeito. Portanto, agora nós temos a estrutura básica da nossa página. Vamos criar um arquivo chamado script.js. E aqui, o que nós queremos fazer é o seguinte. Primeiramente, nós queremos selecionar aqui o texto carregando. Nós queremos selecionar o fundo. Nós queremos definir uma variável para representar a progressão de carregamento do texto, né? O valor do carregamento do texto, que pode, da página, que pode ir de 0 até 100. Né? E aí, além dessas três coisas, além de selecionar o texto carregando, além de selecionar o fundo e definir uma variável que vai controlar a porcentagem de carregamento, né? 0 até 100, a gente tem que criar um intervalo que vai... No caso, a gente tem que criar um intervalo, né? A gente tem que criar uma estrutura de repetição em intervalo de tempo que vai fazer com que vai gradativamente alterar a progressão do valor de carregamento, assim como o nível de desfoque da imagem de fundo, além da opacidade do texto aqui que representa o carregamento em porcentagem. No caso, quando a página ela for acessada a primeira vez, a opacidade desse texto aqui vai estar 100%, ou seja, totalmente opaco, em outras palavras, sem nenhuma transparência, mas à medida que a página for carregando, esse texto aqui ele vai se tornando transparente até a página chegar em 100% de carregamento e esse texto aqui ficar totalmente transparente e desaparecer. Portanto, esse é o planejamento, por assim dizer, para a lógica do nosso código. Portanto, vamos começar selecionando o texto carregando e eu vou fazer isso acessando o objeto document, que possui o método querySelector, que vai nos permitir selecionar o elemento com a classe texto carregando. E eu vou atribuir essa seleção de elemento a uma constante chamada texto carregando. Em seguida, eu vou selecionar novamente através do método querySelector o elemento com a classe fundo. E eu vou atribuir esse elemento a uma constante chamada fundo. E eu vou definir uma variável chamada carregando, inicialmente com o valor 0, que vai representar a porcentagem de carregamento. Portanto, agora eu tenho o texto carregando, tenho o fundo e tenho uma variável. Em seguida, eu vou criar uma variável, ou melhor, eu vou definir uma estrutura de repetição em intervalo de tempo, né, que vai se repetir a partir de um determinado intervalo, né, vai ficar se repetindo sempre que determinado espaço de tempo se passar. E aí, para criar essa estrutura de repetição, eu vou utilizar a função setInterval. A palavra set significa definir, interval significa intervalo. E aí, essa função ela recebe dois argumentos. O primeiro é a função que eu quero executar a cada intervalo. E aí, essa função vai se chamar desfocar, que eu não defini ainda, vou definir essa função daqui a pouco. E o intervalo de tempo que eu quero executar essa função, que é o segundo argumento da função setInterval, vai ser em milissegundos. E no caso, eu quero executar a função desfocar a cada intervalo de tempo de 30 milissegundos. Se eu quisesse 1 segundo, aqui seria 1000, né? Que 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Mas eu não quero 1 segundo, eu quero 30 milissegundos. Ou seja, a cada 30 milissegundos, essa função aqui desfocar vai ser chamada. E aí,
a progressão aqui da porcentagem vai aumentar de 1% para 2%, e de 2 para 3%, e assim por diante, a cada 30 milissegundos. Espera aí. Minha IA aqui do celular, acho que eu tô falando com ela. Ok. E aí, eu vou pegar esse intervalo que eu acabei de definir e vou atribuir a uma variável chamada intervalo. Em seguida, eu vou definir uma função chamada desfocar. E aí, essa função ela vai fazer o seguinte. Primeiramente, ela vai incrementar o valor da variável carregando em uma unidade. Portanto, eu vou escrever aqui carregando mais. Vai incrementar em uma unidade toda vez que for chamada. Em seguida, eu vou testar aqui, ó, se carregando for maior do que 99, ou seja, se o carregamento da página tiver chegado a 100%, né, que seria maior do que 99, então eu quero limpar esse intervalo aqui, eu quero desativar, né, eu quero cancelar esse intervalo. E aí, para fazer isso, eu vou chamar a função clearInterval. A palavra clear significa limpar, interval significa intervalo, e através dessa função nós vamos desativar um intervalo que foi criado anteriormente, que no caso é esse aqui. E aí é ele que eu vou passar como argumento aqui para essa função. Portanto, quando o carregamento chegar em 100%, né? Quando for maior do que 99, então eu quero limpar esse intervalo para que essa porcentagem de carregamento não se exceda o 100%, não vai para 101, 102, 103 e assim por diante. Portanto, é isso que esse trecho de código aqui está fazendo. Em seguida, eu quero definir o texto interno do texto carregando, que é isso aqui, né? Então, eu vou definir aqui, ó, vou selecionar texto carregando. Como é um elemento da página, ele possui uma propriedade chamada innerText. E aí eu vou definir esse texto interno do elemento como sendo um template de string, onde eu vou encaixar de forma dinâmica o valor da variável carregando e juntamente com o sinal de porcentagem. E agora, quando eu salvar esse arquivo e recarregar a página, não aparece aqui a progressão de carregamento, mas é porque eu não conectei. É porque eu não conectei esse arquivo aqui, script.js, com o meu arquivo index.html. Portanto, é isso que eu vou fazer aqui no final da página. Antes de fechar a tag body, eu vou definir. Eu vou conectar o meu arquivo script.js com o meu arquivo index.html. E agora, quando eu salvar, olha que interessante. Se eu escrevi tudo corretamente no meu arquivo JavaScript, nós veremos a progressão de carregamento da página chegar a 100% e ser interrompida em função desse trecho de código aqui. Em seguida, eu quero fazer o seguinte. Além da progressão numérica aqui, da carregamento da página, nós teremos outros dois indicadores de progressão do carregamento da página, que serão o desfoque da imagem de fundo e a transparência desse texto aqui, né? No caso, quando o carregamento chegar a 100%, esse texto aqui vai ficar 100% transparente e vai desaparecer. Então, são essas duas coisas. O desfoque do fundo e a opacidade ou transparência do texto aqui. Lembrando que opacidade e transparência são características opostas. Algo que é 100% transparente não tem opacidade nenhuma. E algo que é 100% opaco não tem transparência alguma. Portanto, são coisas opostas, né? E aí, no caso, o dado, né, o valor que vai determinar o valor do desfoque da imagem de fundo e da transparência, né, aqui do texto, vai ser a variável carregando, né? Vai ser essa variável aqui. Entretanto, a gente vai precisar adaptar o valor nós vamos precisar adaptar o valor da variável carregando para ser usada como sendo o valor de desfoque e o valor da transparência aqui. Por quê? Porque o desfoque da imagem de fundo e a transparência aqui do texto não vai ir de 0 até 100, acompanhando o 0 até 100 aqui do carregamento, né?
Então, por exemplo, quando o carregamento for 0%, o desfoque da imagem ou a transparência aqui do texto não vai ser zero também, vai ser um valor diferente para que tenha sentido, para que a gente alcance o objetivo que nós queremos, né? Para que a gente alcance o efeito que nós queremos. Então, não tem como ser não tem como ser uma equivalência direta, né? Não tem como ser uma equivalência direta entre o valor de carregamento e o valor que nós vamos atribuir aqui para o desfoque e para a transparência do texto. Logo, isso significa que nós vamos precisar de uma função que vai adaptar, por assim dizer, o valor do carregamento para o valor de desfoque e o valor da transparência do texto aqui. E aí, essa função que eu vou chamar de... vou chamar essa função de definir... Vou chamar essa função de escala. Essa função, ela vai definir, e aqui eu vou definir como sendo uma função flecha, portanto é uma... Isso aqui é uma função, ok? Eu poderia definir ela como sendo assim, ó, function, escala, e aí aqui o bloco da função, né? Eu vou utilizar uma sintaxe um pouco diferente, que vai surtir o mesmo efeito, né? Não vai ter diferença nenhuma, mas vai ser uma sintaxe diferente para a gente se acostumar um pouco. Portanto, eu vou definir aqui essa função como sendo uma constante, chamada escala, e eu vou utilizar aqui a sintaxe da seta, né, de uma função seta, digitando aqui igual, e aqui os parênteses é onde vai vir os argumentos, né? Exatamente como aqui numa função declarada com a palavra-chave function. E aí nós temos aqui a seta, que é um sinal de igual e um sinal de maior do que, e depois as chaves delimitando o bloco de códigos da função. Portanto, é só uma sintaxe diferente. E aí, essa função escala, ela vai receber 5 argumentos. No caso, o primeiro argumento eu vou chamar de número. É o número que será o valor do carregamento naquele instante atual. Então, o número aqui vai ser o valor aqui do carregamento, basicamente. O segundo valor aqui vai ser o valor mínimo da escala. No caso, a nossa escala aqui, como é de porcentagem, ela vai de 0 a 100, né? Então, o valor mínimo da escala, né? O valor de entrada da escala, no caso, nós queremos pegar a escala de 0 a 100 e converter ela para os valores de opacidade e transparência aqui. E aí, nessa função, esse segundo argumento aqui vai ser o valor mínimo da escala base, que é a porcentagem aqui. Então aqui vai ser, vou chamar de entrada mínima, ou min, para mínimo, que vai ser o zero, né, de 0%. E aí, o terceiro argumento aqui, eu vou chamar de entrada max, ou entrada máxima, que vai ser o valor máximo da escala base, que é o 100, né? E aí daqui a pouco vocês vão ver esses valores 0 e 100 para a entrada mínima e a entrada máxima da nossa escala base, sendo utilizado quando a gente for chamar a função escala. Até então nós estamos apenas definindo a função, nós ainda não estamos utilizando ela, né? Eu só estou explicando aqui para vocês a lógica do nosso código. E aí, o quarto argumento aqui vai ser chamado de saída mínima. No caso aqui, saída mínima será o valor inicial para a escala de valor correspondente para a propriedade que nós vamos utilizar. Aí no caso aqui, por exemplo, para a opacidade do texto, né, para a transparência do texto, em CSS, aí, no caso a gente vai escrever uma linha de código assim, ó, texto carregando ponto estilo ponto opacidade. E aí
Peraí, Style Opacity. E aí, essa propriedade opacity, que é uma propriedade do CSS, é uma propriedade que nós poderíamos definir aqui, ela pode de 0 até 1. No caso, um elemento com opacidade 0 é um elemento que é 100% transparente, ou seja, um elemento invisível, efetivamente. E um elemento com opacidade 1 é um elemento que é totalmente opaco, ou seja, não tem transparência alguma, que é o caso do texto aqui, né? O texto aqui em cor branca, ele não tem transparência nele, né? Você não consegue ver, através do texto, a imagem que está atrás, né? Diretamente através do branco aqui do texto, porque ele não é transparente. Ele tem opacidade igual a 1. E aí, no caso, para essa opacidade aqui do texto, no início, logo quando a página for carregada, a opacidade dele vai ser 1, porque ele vai estar 100%, aparecendo, né? Não vai ter transparência, e aí quando for chegando no 100, ele vai ficando transparente. E aí, nessa função aqui, escala, essa saída mínima será a opacidade igual a 1. Né? No início, na saída, no mínimo, né? na progressão mínima, que é no 0%, nós queremos opacidade igual a 1. Já na saída máxima, que vai ser o valor aqui da opacidade, quando o carregamento estiver em 100%, nós queremos que seja 0, porque aí vai estar 0 de opacidade, em outras palavras, 100% transparente. E aí, nós vamos utilizar essa função aqui, bem aqui, para esse valor aqui. Nós vamos definir escala, que é a função que nós acabamos de definir. E aí, o valor que vai definir essa escala vai ser o carregamento. Que vai ir de 0 até 100. A entrada mínima é o 0%. A entrada máxima é o 100%. E aí, saída mínima e saída máxima vai ser aqueles valores que nós explicamos agora há pouco. Então, no início, no mínimo, né, no mínimo aqui de carregamento, eu quero opacidade igual a 1 e eu quero, na saída máxima, eu quero opacidade 0. Ou seja, o texto vai ficar transparente. E aí, é assim que nós vamos utilizar essa função escala. Carregamento não, carregando. E aí, para a definição dessa função escala aqui, eu vou simplesmente copiar aqui da minha colinha, porque é um pedaço de código que eu busquei aqui na internet, né? Não fui eu que escrevi esse trecho de código, mas o principal poder como desenvolvedor, como programador, é utilizar código que foi escrito por outras pessoas para o nosso benefício, né? Portanto, eu vou simplesmente colar aqui a definição da função. Essa função escala, ela vai retornar um cálculo. E esse cálculo é esse cálculo aqui. Ele vai pegar os valores aqui que a gente definiu, né? Que eu expliquei para vocês. O que é número, o que é entrada mínimo, o que é entrada máxima, o que é saída mínimo, o que é saída máxima. E através desse cálculo aqui, ele vai determinar qual deve ser o valor correspondente entre 1 e 0 para o valor de opacidade, dependendo do seu carregamento, dependendo do valor do carregamento, que pode ir de 0% até 100%. Portanto, é isso o que esse cálculo aqui vai fazer. Você não precisa entender esse cálculo aqui necessariamente, você não precisa entender esse cálculo aqui para ser um programador. Né? Se você parar para estudar um pouquinho esse cálculo aqui, de como que esse cálculo é feito, você vai entender, né, a teoria por trás, mas saiba simplesmente que ele vai funcionar da forma como a gente espera. Eu vou salvar esse arquivo, e aí repara só, quando eu salvar esse arquivo, nós estamos aplicando isso à opacidade do texto, né, que é esse texto aqui. A imagem de fundo ainda não está tendo o seu desfoque definido, alterado, portanto eu vou salvar aqui. E aí repare que
à medida que vai chegando em 100%, o texto ele tem a sua opacidade gradativamente progredida de 1 até 0. E quando chega no 0, ele fica transparente. Em seguida, e é a última linha de código que nós precisamos, eu vou definir o filtro do fundo, né? Que no caso é essa propriedade aqui, ó, que no início, logo quando a página carrega, está sendo definido como 0, mas aí aqui no JavaScript nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar o fundo, vou selecionar a propriedade style, vou selecionar a propriedade filtro, e aí eu vou definir, criando aqui um template de string, definindo o valor desse filtro como sendo um filtro do tipo desfoque, ou seja, blur. E aí, dentro aqui dos parênteses, eu vou passar de forma dinâmica o seguinte valor. Eu vou chamar a função escala, e aí o valor da escala vai ser o carregamento. Vai ser o carregando, né? E aí a entrada mínima vai ser 0%, a entrada máxima vai ser 100%, né? Essa é a base da escala, 0 a 100. E aí o valor do desfoque aqui, né? Eu quero que vá de 30 no início do carregamento até 0. Ou seja, ele vai ter 30 de desfoque no início do carregamento. Quando chegar em 100%, ele vai ser 0 de desfoque. Ou seja, a imagem vai estar desse jeito aqui, sem desfoque algum. E eu preciso especificar o valor de pixels aqui dentro dos parênteses, né? Portanto, muita atenção aqui na ordem entre os parênteses, as chaves e os parênteses. Eu vou salvar, eu vou encerrar a linha de código. E agora, quando eu salvar esse arquivo, deixa eu minimizar aqui. Vou digitar Ctrl Z para dobrar a linha que fica aqui transbordando, né, a largura da janela. Ctrl Z, ok? A linha ela dobra. E agora, vamos cruzar os dedos. Se eu salvar esse arquivo, nós veremos o efeito de desfoque aplicado. Portanto, esse foi o projeto de carregamento ofuscado e eu vejo vocês no próximo tutorial.